Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu começo aqui fazendo uma pergunta e de fato teria muitas respostas, né? Se eu fizesse uma enquete. Você ama a Bíblia? Você ama a palavra? Com certeza todo mundo iria falar sim, eu amo. Mas eu vou provar para você que você não ama. Haja vista que alguns meses atrás nós postamos aí uma pergunta, porque as pessoas elas não lêem Bíblia, não houve nenhuma resposta, principalmente da ala religiosa, mais precisamente da ala evangélica, né? Porque os evangélicos é que liam a Bíblia e agora não lê mais, né? O objetivo desse vídeo aqui é para te trazer conhecimento e verdade. E ontem eu me deparei com uma matéria, uma reportagem um tanto interessante. Mas antes disso eu vou compartilhar com você uma passagem bíblica para que você entenda do que eu estou falando. Porque hoje a maioria das pessoas elas falam aquilo que aprove o seu coração, né? Aquilo que satisfaz o seu ego, aquilo que te engana, tá? Vamos lá. Profeta Isaías, capítulo 66. No início diz assim: assim diz Deus, que está na sua Bíblia, né? Assim diz Elohim, o Todo-Poderoso, o Criador: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, tá? Aí ele pergunta: qual é a casa que edificareis para mim? Ou qual é o lugar do meu repouso? Segura aí. A gente vai avançar um pouquinho no tempo. Nós vamos até no livro de Atos, lá no capítulo 7. Um certo homem chamado Estevão, que foi apedrejado, que todos conhecem essa passagem. Eu vou chamar sua atenção para que você reflita. Você sabe por que Estevão foi apedrejado? Eu vou direto no assunto, porque ele meteu o dedo na ferida, no sistema. Ele disse assim: mas foi Salomão que edificou uma casa. Entretanto, o Altíssimo, o Criador, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Como disse o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o meu estrado. Tá? Estou te chamando para que você comece a pensar, né? Porque as pessoas elas não querem pensar, tá? Por que eu falei lá no comecinho, né? As pessoas elas não lêem Bíblia. E se eu fizer uma pergunta: quem ama a Bíblia? Todo mundo vai falar que ama, porém não conhece, tá? Eu tô provando para você que você não ama e muito menos que você serve ao Criador verdadeiramente, tá? Ao Deus que você acha que você serve, mas não serve, tá? Agora nós vamos retornar um pouquinho para trás. Nós vamos até lá no Evangelho de João, lá no capítulo 4. Nós vamos ver uma situação um tanto interessante. O nosso Salvador, o Messias, ele vai se encontrar com uma mulher samaritana no tanque. E esse episódio ele é muito conhecido, né? Que ele vai pedir água para beber. E num determinado momento, essa mulher ela vai falar assim: mestre, vejo que você
é profeta. Eu gostaria que você me tirasse uma dúvida, tá? Olha, isso está lá em João capítulo 4, hein? Segura aí, porque depois eu vou fazer o comentário sobre uma matéria de ontem para você não ficar criticando. Haja vista que o povo evangélico, eles criticam, né? Mas se eles lessem Bíblia, eles deixavam de ser tão tapados, né? Cegos, né? Eu não tô aqui para criticar, tá? Eu tô apenas para te mostrar o conhecimento e verdade. Mas vamos lá. Mestre, vejo que tu és profeta. Me responde uma coisa. Nossos pais adoraram neste monte e outros falam que é para adorar em Jerusalém. Aonde devemos adorar? Aí ele responde: nem no monte e nem no templo. Haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A pergunta que eu te faço: é para adorar no monte? É para adorar nas sinagogas, nos templos? Haja vista que ele mesmo disse. E o interessante é que quando ele ensina o povo a orar, ele vai falar assim que é para a gente entrar no secreto, no nosso quarto, e orar. Não em pé nas sinagogas como fazem os gentios, que por muito orarem serão ouvidos. Deu para pegar? Agora eu vou chegar no assunto, né? Ontem, terça-feira, dia 27, a Câmara dos Deputados, eles aprovaram uma PEC que traz isenção para as igrejas e templos religiosos. Aí você vai perguntar assim: ah, mas isso já não existe? Sim, existe. Só que agora o negócio ele ficou mais interessante ainda, porque agora essa isenção ela está mais ampla, né? Será isenção de IPTU, isenção de água e luz, né? Isenção de PVA, né? Aí eu paro para pensar, isenção de PVA, nossa, agora quem tiver carteirinha, né, de pastor não vai precisar mais pagar IPVA. É isso mesmo que eu tô falando, tá? Os seus carros luxuosos, os seus carros importados, né? Tantos outros, vai deixar de pagar IPVA. Lamartine Pozella, né? O Malamala, os seus líderes aí, os grandes impérios ou empresas que hoje cobram do seu dízimo, né? Porque muitos falam que dízimo está condicionado à salvação, né? Só que o interessante é que eles falam que a lei foi abolida. Eu não sei por que eles ainda continuam cobrando dízimo, porque em todo o Novo Testamento, escrito por Roma, ninguém fala em cobrar dízimo, né? Mas vamos lá. Vai ter desconto em material de construção, né? E tantos outros benefícios. Então agora vai ficar mais prazeroso, mais interessante, né? Ter um templo religioso, aonde as pessoas vão poder então firmar as suas empresas. Porque aquilo que eu sempre falo, né? Templo religioso não é igreja, templo religioso é empresa, né? Aí as pessoas às vezes chamam a gente de desigrejado, desviado, né? Mas quando a gente utiliza da palavra, da verdade, todos eles ficam bravos com a gente. Como eu disse pra você, eu não tô aqui pra falar mal de ninguém. Mas se serviu de carapuça para você, é para você mesmo que você tem que ouvir, né? Porque as pessoas têm andado no engano e no erro e não têm se despertado. Por quê? Porque as pessoas elas não leem Bíblia. Você entendeu por que eu perguntei se as pessoas amam a palavra? Provavelmente agora você deva estar reclamando, mas
Eu li algumas passagens bíblicas que provam para você que o Criador, ele não mandou criar templo religioso, entendeu? Até o próprio Messias mesmo, o nosso Salvador, ele disse que não era para adorar nem no monte, nem no templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. E adoração não é louvar, não é ficar em cima de uma tribuna, ficar pulando e cantando música sem nexo. Você entende do que eu estou falando? Eu sei que você está me criticando, mas a verdade, ela dói. A verdade, ela entra na ferida e ela mexe. Domingo passado agora, a Paulista, ela encheu de pessoas, adoradores de políticos. Não me interessa se é direita ou se é esquerda, mas é a cabeça de um mesmo sistema maçônico, na qual todos vocês, religiosos, sejam evangélicos, católicos, judeus, vocês idolatram o homem. A palavra mesmo diz que idolatria é abominação. E aí, e agora? Como é que fica isso? O interessante é que no final dessa reportagem eu vi o deputado Marcelo Crivella, porque ele tá louco para que essa PEC seja aprovado, né? Claro, as isenções vai cair no bolso dele, né? Ele mencionou assim: se Deus quiser, até a Semana Santa essa PEC vai estar aprovado. Eu pergunto, e eu fiquei indignado: nossa, evangélico comemora a Semana Santa? Evangélico comemora festa pagã? O Criador não mandou comemorar nada? E ainda inventam, falando que o Salvador morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo? Que mentira é essa? Essa é a mentira que o Lamartine Pozzella tem falado, que tem que usar de malabarismo teológico para poder enganar as pessoas. Agora é a época do traquejo gospel. Porque o palhaço de circo, né, aquele que leva a massa a dar risada, Cláudio Duarte, ele vai na churrascaria e ele come churrasco de R$4.000. Porque se essa PEC realmente for aprovado, a pergunta que fica: eu devo continuar pagando o dízimo? Porque nós provamos dentro da palavra que o dízimo não é bíblico. E as pessoas falam assim: ah, irmão, mas eu tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar a água, a luz, tenho que pagar o salário, né, do pastor. E agora com essa PEC? Porque agora não vai ter mais gastos, né? Então nós vamos deixar de pagar dízimo. Tá? Fica aí para sua reflexão, para o seu entendimento. Quem eu sou? Eu não sou ninguém, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. E eu pergunto aos evangélicos: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Obrigado vocês e até a próxima.